Bom dia, gente. Eu vou apresentar a última aula do bloco, que é a avaliação do equilíbrio e da marcha do idoso. Tem um último tema, que seria o quarto tema, creio eu, que é sobre fechamento de consulta. Mas eu assisti o vídeo da professora Flávia e eu achei muito bom a aula dela. Creio eu que eu não acrescentaria nada além do que ela fez na aula, não, sabe? Então, para mim, vocês podem estudar até por aquela aula que eu acho já até suficiente. Começando, gente, essa figurinha aqui de novo, né, que vocês já conhecem bem, que são todos os componentes que a gente tem que avaliar em um idoso, numa consulta, sendo que hoje a gente vai atentar para essa parte aqui, né, mobilidade. Né, um certo componente dela que vai ser a marcha, equilíbrio, postura. É, Lembrando que mobilidade está dentro de onde? Está dentro daqueles componentes de um idoso saudável, né? O que é um idoso saudável? É um idoso que consegue fazer essas coisas sozinho, né? Ele é independente e autônomo, né? Consegue tomar suas próprias decisões. Para ele ser independente, ou seja, capaz de fazer suas coisas através de seus próprios meios, ele precisa de uma certa capacidade motora, né? Ou seja, uma certa mobilidade. E a gente sabe que nessa mobilidade vão influenciar várias coisas que podem afetá-la, né? Desde fatores ambientais, né? Por exemplo, um tradicional tapete no chão, né? Que o idoso cai, é, chão antiderrapante para evitar quedas, até fatores intrínsecos, né? Desde o seu exame físico lá, que você avaliou todos os sistemas, até capacidade aeróbica e agora que a gente vai ver sobre a postura e a marcha do paciente. Lembrando que as quedas são a principal causa de perda de mobilidade no idoso, né? E a gente sabe que perder mobilidade é igual a perder independência, né? E perder independência gera o quê? Um idoso frágil, dependente, né? Que vai precisar de mais cuidados. Então, se a gente quiser manter um idoso saudável, a gente tem que investigar o risco de quedas, né? Então, por isso que a gente sempre vai fazer avaliação de equilíbrio e marcha na consulta. Que só um quadrinho para vocês lembrarem que geralmente queda é uma questão multifatorial. Não é só um fator, né? Geralmente é um paciente que tem uma osteoporose com um distúrbio de marcha, fraqueza muscular nas pernas, ou uma alteração cognitiva, ou uma baixa acuidade visual, ou está sob efeito, por exemplo, de sedativos. O objetivo, então, dessa aula vai ser a gente ter uma noção de como avaliar o equilíbrio e a mobilidade dos idosos. Vou citar esses quatro tipos de testes. Não são os únicos testes que existem, existem variados testes, mas esses são os principais. Na verdade, o primeiro é que é o principal mesmo, assim, para avaliação do idoso. E vou comentar brevemente sobre avaliação de coordenação motora e bradicinesia. Começando então por esse teste, é o Time Up and Go e Get Up and Go. São dois testes. O Time Up and Go, a gente vai, na verdade, contar o tempo do teste. E o Get Up and Go, a gente vai avaliar qualitativamente o teste. Mas sabem que é o mesmo exame, né? Você não vai precisar fazer duas vezes o exame. É um exame, você vai ter duas avaliações, uma qualitativa e uma quantitativa. Em português seria o teste de levantar e andar 3 metros. E o que a gente vai avaliar? Em questão de mobilidade, para a gente ver se o idoso tem algum risco de queda. É um exame muito bom porque, primeiro, que ele é rápido, creio eu que menos de 3 minutos você já fez o exame. Não precisa de muita estrutura, você vai precisar, na verdade, de uma cadeira com braço, né, em uma certa altura, um relógio para contar o tempo e uma fita para marcar 3 metros no chão, né? E quem pode fazer ele é qualquer profissional treinado.
né? Seja dentista, o ACS, farmacêutico, enfermeiro, tanto faz. Como que ele vai ser feito? O exame começa. Primeiro você vai orientar totalmente o paciente, ter certeza de que ele entendeu direitinho, né? Caso necessário, você até demonstra para ele, você mesmo faz o exame, demonstra para ele como que é feito, né? Mas o idoso vai começar sentado na cadeira, né? Com o tronco encostado no apoio da cadeira. Você vai falar para ele levantar, andar 3 metros, vai dar uma volta, né? De 180 graus, retornar e sentar novamente. E você vai cronometrar esse tempo, né? Lembrar que a gente tem que pedir para o idoso vir com o calçado que ele mais usa durante o dia a dia, né? Que ele mais usa em casa. Porque você quer fazer uma avaliação mais próximo da realidade dele, né? Que ele convive. Se ele usa bengala ou andador, ele vai ter que fazer o exame com o seu dispositivo de ajuda também, né? E se durante o exame você vê que está fazendo algo errado, né? Tipo, levantou apoiando aqui na cadeira. Você vai lá, corrige ele, pede e recomeça, né? Até que ele faça direitinho o exame da melhor forma possível, porque esse aqui é um melhor exame para avaliar ele. Aqui eu vou mostrar um videozinho da senhora fazendo o teste. Vai dar play aqui. Você vê que ela levanta sem apoiar, né? Anda 3 metros, um giro 180 graus, retorna e senta novamente. Exame assim, normal. Eu acho que o vídeo está correndo no tempo normal mesmo, não está nada de acelerado, ou seja, demorou menos de 10 segundos com certeza. Esse próximo é um teste alterado, que demorou mais de 20 segundos. Na verdade, eu acho que ele demorou 43 segundos, que o moço tinha falado no restante do vídeo, né? Só explicar que ele primeiro orienta a paciente, né, de como que faz o teste, tá, levanta, tá. Só que ela não consegue levantar sem apoiar as mãos na cadeira. Então ele meio que ignora essa parte, só para vocês estarem cientes de que o exame não foi realizado daquela forma, mas também porque a paciente era incapaz. Aí está explicando. Ó, já está com a mãozinha lá na cadeira, apoiou, né? Levantou, demorou para levantar. Você vê que essa marcha, que mesmo que você não seja nem médico, a gente já sente uma insegurança, né, nessa marcha, risco de queda. Para fazer a rotação ela demora, ela volta andando. E até para sentar provavelmente também é difícil para ela. Aí, acho que ela esqueceu, né, que tinha que sentar, ele falou. Mas assim, mesmo se ela tivesse sentado naquela hora, o exame ainda teria dado um tempo muito prolongado. E aí, de acordo com o resultado, né? Quantitativamente, né? De acordo com o tempo. Caso o paciente tenha feito tempo menor que 10 segundos, tá ótimo. Baixo risco de queda, não precisa de nenhuma outra avaliação. Demorou entre 10 a 20 segundos, só um pouquinho a mais, né? Só que ele falou que é independente, mora sozinho, faz tudo por conta própria e não teve história de queda no último ano. Você não precisa estender a propedêutica desse paciente. Caso contrário, né? Não, precisa de auxílio para andar, ou não, ele já teve 2 quedas, né, nos últimos 6 meses. Aí você vai ter que encaminhá-lo para uma avaliação melhor, né? Talvez o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, né? Ortopedista, talvez. E caso tenha demorado mais de 20 segundos, isso já significa um alto risco de quedas, né? Por causa de uma instabilidade postural. Ou seja, isso vai ser um paciente que com certeza você vai encaminhar para a equipe multi.
Quantitativamente, a gente vai avaliar outros fatores, né? Por exemplo, assentado, se ele estava se equilibrando direitinho, para levantar, né? Levantou sem apoiar o braço, levantou direitinho, ou já teve risco de queda. Durante a marcha, continuou equilibrado, conseguiram, conseguiu rotacionar sem apoiar em nenhum objeto e se assentou de forma segura, né? Tudo isso você vai avaliando. Geralmente fica uma lista, né, no questionário, no exame, né, no teste, que você vai marcando. Passa aqui. E a gente também vai avaliar a questão das marchas, gente. Aqui eu coloquei somente para ilustrar. Para mim, vocês não precisam ficar sabendo todos os tipos de marchas que existem, não. Vocês vão ver isso principalmente em neurologia, né? Mais adiante. Mas aqui eu coloquei as principais, né? Que é a marcha parética, né? Daquele idosinho que tem uma sarcopenia acentuada ou teve um AVC prévio que ficou com sequela. Uai, eu só não sei como faz agora para voltar. Eita. Ah, gente, depois vocês dão um play de novo lá, que eu não sei voltar aqui agora não. E marcha parkinsoniana, né, do paciente com Alzheimer, com Parkinson. E a marcha antálgica, né, essa aqui não é somente no idoso, qualquer um, né, que é a marcha quando está com dor referida, né, em algum dos membros. Aí vocês tentam descobrir qual membro que está machucado, mas seria o membro que fica em menos tempo em contato com o chão, né? Próximo teste é o teste de Romberg. Talvez você já tenha ouvido esse teste, né? Porque ele vai servir para avaliar equilíbrio, né? E, de certa forma, mais a parte da propriocepção. Por quê? Porque para a gente ficar equilibrado, a gente precisa de uma integração de sistemas, né? A gente conta com a ajuda do cerebelo, né? Ajuda da nossa visão, e também a ajuda do nosso ouvido interno, né? Sistema vestibular. Tudo isso em conjunto, né? A gente consegue montar a nossa propriocepção e ficar equilibrado, né? Ter respostas motoras adequadas para ficar em pé, sentado, etc. Esse teste ele vai tirar, né? Você vai pedir para o paciente fechar o olho, então ele não vai ter a visão para compensar uma lesão, né? Lesão seja no vestíbulo, seja cerebelar, para tentar compensar o equilíbrio dele. Como que ele vai ser feito? O paciente vai estar de pé, os pés juntos, bem juntos, os braços do lado do corpo e, claro que você vai estar ali do lado, né, para ficar atento caso ele tenha algum risco de queda. Você vai pedir para o paciente avaliá-lo de olho aberto e você também vai pedir para ele fechar o olho e avaliá-lo durante 1 minuto. Você vai ver se ele vai começar a tombar para um lado, vai começar a oscilar demais para frente, para trás, ou se ele realmente vai quase cair. Esse aqui é um teste normal da paciente. Vê direitinho, ela balança um pouquinho, né? A gente desconsidera essas oscilações mínimas, só realmente oscilação com tendência à queda, ou tipo, oscilou e o paciente teve que tirar o pé do lugar, né? Isso tudo já seria alterado. Aqui eu vou mostrar o exame de alterado, acho que esse aqui era de Parkinson, né? Só deixa eu dar play aqui primeiro. Ele já está de olho fechado, na verdade, já está fazendo exame. Quase vai cair. Quase que ele cai. Lembrando, gente, o exame deu alterado. O que você pode falar? Você pode falar que ele tem a parte do equilíbrio afetada. Tem jeito de você falar qual que é etiologia, né? Ah, se é do vestíbulo, se é do cerebelo, né? Se é da medula. Não tem jeito. Né? É um exame de triagem. Você vai
Caso dê positivo, aí você vai triar. Você vai ver se não é nada cerebelar, se não é deficiente de vitamina, né? Uso de algum medicamento sedativo. Vai dar seguimento à propedêutica. Outro exame para a gente avaliar equilíbrio é esse, o unipodálico, que também serve para avaliar a questão de força motora, né? Porque a gente vai ver o paciente se sustentar em um membro inferior somente. E como que ele é feito? O paciente vai estar de pé, com os pés juntos também, e você vai pedir para ele levantar um dos pés durante 5 segundos. Você vai observar esses 5 segundos. E depois você vai pedir para ele fazer a mesma coisa com o outro pé, durante 5 segundos. E depois você vai pedir para ele fechar o olho e vai repetir a mesma coisa, 5 segundos de cada membro. Lembrando de ficar sempre ao lado do paciente para tentar apoiá-lo, caso ele caia, né? E essa senhorinha de novo, o exame dela vai dar normal também. Esse aqui vai ser um exemplo de exame normal. Você desconsidera essas pequenas oscilações. Ela meio que roubou ali, né? Mas ela ficou muito tempo. Foi mais de 5 segundos, na verdade. Ela já está de olho fechado. Deu ótimo. E aqui, um exame alterado. Esse também eu acho que é um paciente com demência de Parkinson. Ele tende a cair para a direita, né? Ele faz uma abertura aqui do membro superior para tentar compensar. Exame alterado. Agora, gente, o outro exame é o teste do empurrão no externo, ou external nudge. Ele também vai servir para avaliar equilíbrio e risco de queda, né? Como que ele vai ser feito? Com o paciente em pé, os pés juntos, um pouquinho separado, ele pode, na verdade, a ideia é até ter a base um pouquinho mais separada. E você vai colocar uma mão na frente do paciente e uma mão atrás, né? A mão da frente, você vai dar um pequeno empurrão nele, né? Para tentar fazer ele se desequilibrar, né? Não precisa ser um soco, um murro, é um pequeno empurrão, né? Para trás. Uma pessoa normal, o que, que vai fazer, né? A pessoa normal vai levar o pé para trás, né? Para evitar a queda, né? E você quer que a pessoa tenha esse reflexo, né? Eu não encontrei um vídeo para ilustrar do external nudge, mas eu encontrei esse, mas esse especificamente não é o que a gente quer, mas ele segue o mesmo princípio. Não é o mesmo porque o estímulo que o moço faz aqui são nos ombros, né? Esse aqui chama teste do empurrão também, né? Mas serve para avaliar no final das contas a mesma coisa. Isso aqui vai dar normal, é um exemplo de exame normal. Ruim que não gravou a perna, né? Mas você veria que a perna do moço foi para trás. E aqui um teste alterado. Ai, né? O paciente desequilibrou, tirou o pé do lugar, segurou um suporte, né? Ou caiu, né? Teste alterado, né? Avaliar mais especificamente essa parte. E agora, gente, para finalizar, vou comentar mais ou menos, assim, só um pouquinho sobre coordenação motora, baraticinesia e disdiadococinesia, que eu acho que não é um momento da gente aprofundar muito nisso, não. Isso acho que cabe mais no modo de neurologia, né? Porque geralmente na consulta com idoso, você não sai fazendo essa avaliação específica, não. Você usa mais aqueles outros testes multidimensionais para fazer a avaliação mais global do paciente, né? Senão a consulta vai ter horas. Lembrando, gente, o que é coordenação? Né? É a nossa capacidade de realizar movimentos corretos, na ordem correta, de forma sincrônica. Né? Para a gente ter coordenação motora, a gente depende de muita coisa. Não sei se vocês já estudaram isso em neurologia, mas a gente precisa, por exemplo, da parte do cérebro, né, para mandar o estímulo para o neurônio motor inferior
que vai estimular o movimento, a gente precisa de outros estímulos que vão inibir, né, certo grau de força, né, porque você quer, na verdade, ter só certo grau de movimento. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter um feedback, né, para saber se está na posição certa, para saber se está com a força certa. A gente tem a propriocepção, né, os receptores, tendão, do músculo, do ouvido interno, da visão, tudo isso para coordenar a movimentação também, né? Aqui eu tinha colocado só a mulher bebendo uma água. Eu queria falar, né, que, por exemplo, pegar um copo de água e beber. Não é uma coisa tão simples, né? Você precisa coordenar seu movimento, você precisa esticar seu braço até tanta distância, abrir a sua mão, né, os 5 dedos, aplicar certo grau de força para segurar o copo, né? Levar o copo até próximo à face, né? Você não pode jogar água na sua cara. E, na verdade, é uma coisa bem complexa. Para a gente avaliar a questão de coordenação motora, a gente tem alguns exames. De novo, não são todos os exames que existem, que são só alguns deles. Vocês vão ver mais na neurologia. Um deles é o dedo-nariz, né, que a gente vai pedir para o paciente assentado. Primeiro, de olho aberto, vai estender os braços na altura dos ombros, vai encostar a ponta do indicador de uma mão na ponta do nariz. Aí estica o braço de novo e faz com o outro braço, né? A gente faz isso com os olhos abertos, depois faz isso com os olhos fechados. Esse primeiro aqui é um exemplo de exame normal. E você pode fazer, na verdade, com os dois membros simultaneamente, né? Depois com os olhos fechados. É uma avaliação qualitativa, né, gente? Não tem nenhum parâmetro quantitativo, não. É preciso saber se está alterado ou se não está alterado. Esse outro aqui é um exemplo. Na verdade, eu acho que não é um paciente. Na verdade, ele estava simulando, mas é o que eu achei que simulou mais próximo assim, de um paciente, sabe? Tem umas simulações que são muito ruins. Aí você vê que ele pode ter erro tanto de ultrapassou o dedo além da cabeça, né? Hipermetria, ou não conseguiu avançar o dedo suficiente até o nariz, hipometria, não conseguiu apertar exatamente no lugar do nariz. Tudo isso a gente precisa para coordenação. A outra prova do calcanhar-joelho, que com o paciente deitado e as pernas esticadas, olhos abertos, a gente vai pedir para ele colocar o calcanhar de um pé no joelho da outra perna, né? E com o calcanhar encostado, ele vai deslizar até o pé. Depois ele vai repetir isso do outro lado. Depois ele vai fazer isso com os olhos fechados, né? Que a gente quer. Aí primeiro, só para ilustrar um exame normal. Aqui ele pede para ficar descendo, subindo. Mas a gente sabe que pode ser só a descida mesmo, né? Não precisa ser tudo isso não. Esse aqui também deu normal, o exame. E aqui eu vou colocar o exemplo de um exame alterado, né? Desse aqui eu também acho que era de demência de Parkinson, se não estiver enganado. Né? Você vê assim que não tem a coordenação para descer de forma retilínea, né? Para colocar o pé em cima do joelho também não é de forma bem específica, né? E por último, a avaliação da bradicinesia e da disdiadocinesia. O que é bradicinesia, né? Cinesia é movimento. A bradicinesia seria afetar a cinética do seu movimento de forma que ele fica mais lentificado, né? Demora mais para começar, demora mais para ser feito,
né? Tanto os movimentos voluntários quanto os reflexos também. E a disdiadocinesia é quando você tem uma alteração, né? Uma dificuldade em fazer movimentos repetitivos, rápidos em sequências. Aqui eu vou colocar o primeiro exemplo de um exame que a gente pode fazer, que é pronação e supinação das mãos, né, de forma alternada. E a gente pede para o paciente colocar as mãos em cima da coxa, né, e pronar e supinar a mão, e a gente vai pedir para ele aumentar a velocidade, porque a gente quer ver ele fazendo de forma... Opa, olha que estranho, do mocinho não passou não. Mas tá aí, gente, depois vocês podem assistir também. E esse da direita, a Doninha está mostrando do teste do polegar, né? Que você pede para ela fazer movimentos rápidos, né? Encostando o polegar em um dedo. Que... agora vai mostrar. Acho que fica mais claro mostrar nos alterados, né? Aqui é um exame do polegar, né? Que o examinador pediu para ele encostar o polegar no indicador de forma repetitiva, né? Aí você vê que essa é a velocidade tipo máxima do paciente, né? Muito devagar. E aqui um exemplo da disdiadocinesia, né? Que é a pessoa não consegue fazer de forma correta, né, na ordem, movimentos repetitivos, simultâneos, em sequência, perdão. Essa paciente tinha... Acho que ela também tinha demência de Parkinson, gente. Era só para ela ficar pronando, supinando a mão, né? Em certo momento ele pede para fazer com a velocidade máxima, né? Mas ela não consegue. E, gente, é isso, né? Dessa aula. Essa é bem mais curto que a outra. O, o que eu quero que vocês tenham em mente é que vocês não precisam saber fazer um exame neurológico completo agora, não é o momento, mas vocês precisam saber que na consulta com idoso a gente tem que abordar risco de queda, equilíbrio, né? Fora na anamnese, né, questionando se ele teve quedas, a gente tem que também avaliar no exame físico, né? Você vê que aquele idoso que já entrou na consulta, né, sozinho, quase correndo, faz atividade física, blá blá blá, ok. Mas se for um idoso que você ficou meio que em dúvida, né? Ah, essa senhorinha veio de bengala aí, né? Não sei se eu encaminho ela para o ortopedista, né? Passar para o fisioterapeuta, fazer uma reabilitação muscular. Faz o teste, né? Vamos triar o povo. Eu vou colocar a atividade avaliativa, tentar colocar ainda hoje, mas ela vai ficar aberta até dia 17, tá? E a prova vai ser segunda-feira, online, via Moodle, às 14 horas. Tchau, tchau.